Saudações, aqui é o Max Pita, Mochileiro Ancião, novo canal, chegamos em 2026 e feliz ano novo. Estamos aí num ano que promete muitas coisas. Você entra no YouTube, várias notícias do que vai acontecer nesse ano, mas as mais manchetes que aparecem são os desastres. E isso não é à toa, isso acontece e está escrito nas profecias bíblicas. E eu vou te explicar o que vem acontecendo segundo a própria Bíblia e essas profecias. Mas para isso eu vou ter que desmistificar o que a gente tem aí de escatologia tradicional e fazer pequenos ajustes. Eu vou fazer isso com vocês aqui passo a passo. Deixa eu pegar minha Bíblia. O bom mochileiro não pode deixar a sua Bíblia, a sua arma em casa assim. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer é separar um capítulo bíblico que é muito famoso e que até os apóstolos fizeram uma pergunta para Cristo. Em Mateus 24, versículo 3, eles falam para Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E isso a gente vê sempre. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras temos desde Cristo e antes dele mesmo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Preste atenção nesse versículo. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo serão muitos escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que estamos vendo hoje, né, com as redes sociais, TikTok, etc. Todo mundo está mais preocupado com o like do que a felicidade do seu próprio irmão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, agora que começa a ficar legal, o que eu venho falar para vocês. O princípio das dores, ele já iniciou. E a gente tem data do seu início. E quem deu foi a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou para o mundo inteiro um estado de emergência global, que todos nós passamos por ele, o Covid-19, o coronavírus. E por que isso é importante? Isso é uma praga. Está escrito aqui na passagem que eu acabei de falar. Mas mais importante ainda, vem o que eu vou dizer agora com Apocalipse 6, com a abertura dos selos. E olhei, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Muita gente acha que esse cavalo branco é o anticristo, que esse selo só pode ser aberto depois que o anticristo se revelar ao mundo, com o início da tribulação. E esse é o ajuste que eu quero fazer para vocês. Na Bíblia não tem nenhum lugar que explicita isso. Não tem nenhum lugar, isso é tudo suposição. E nós que estamos perto do tempo do fim, ou já vivemos, né, o princípio das dores, é isso que eu quero falar para vocês aqui. Olhando todo o cenário, conseguimos descobrir, e com um pouco de sabedoria que Deus nos dá, conseguimos discernir esses tempos. Vamos ler esse versículo novamente. E olheis e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O que no mundo foi dado uma coroa, corona, vindo do latim, e saiu vitorioso para vencer. O que no mundo vai ter sido dado uma coroa daqui para frente para ganhar o mundo.
E digo mais, arco foi dado a esse cavaleiro. Do grego, arco significa toxon, que também tem a sua origem toxicum, que significa veneno. E quem que usou desse veneno para vencer? Melhor ainda, esse veneno também, no próprio grego, ele pode vir de pharmakon. Pharmakon, ele tem duas utilidades no grego. Veneno, dependendo da dosagem e do intuito, ou remédio. Quem ganhou uma coroa e usou de um pharmakon para ser vitorioso e vencer. E não se assuste, que ainda não acabou. No dia 5 de maio de 2023, a própria OMS, então, através da fake, diz que é fim dado à pandemia global, né, ao risco gigantesco de pandemia. Mas não se assuste não. Se a gente calcular de 30 de janeiro a 5 de maio, daria ali mais ou menos 3 anos e 4 meses. O que é interessante já, né? Você pegar um padrão de tempo, de quanto tempo essa praga durou. Mas se você puxar um pouquinho para trás, os primeiros casos na China, a gente já começa a ter notícias ali no fim de novembro, né, início de dezembro de 2019. E se você fizer as contas, 3 anos e meio, 42 meses. O que a gente vê sobre 3 anos e meio, em Apocalipse, em Daniel, em várias outras passagens, esse é um número bem poético e bem usado na Bíblia. 3 anos e meio duraram então a pandemia e com ela foi dado o início das dores. Caraca, não é a pandemia um evento a ser ignorado. E o primeiro selo realmente foi aberto antes mesmo de o anticristo ser se revelado. O que bate com Mateus 24, que lemos sobre que haveria muitas pragas, e isso seria só o início das dores. Pense bem, uma mulher quando vai ter o parto, ela começa a sentir um pouco de dor, e as dores se intensificam até que o bebê vem. A mesma coisa acontece no tempo do fim. Ok, legal até aqui, sabemos da onde vem e aonde iniciou o princípio das dores, o que significa o cavalo branco, mas não se preocupe, eu vou detalhar isso bem melhor em vídeos futuros. Já segue o canal, se inscreve, deixa o joinha e vamos passar para o próximo versículo de Apocalipse 6. Porque nesse capítulo, os 4 primeiros selos que Jesus abre, é o cavalo branco, depois vem o cavalo vermelho, depois vem um cavalo preto e depois vem um cavalo pálido, em algumas traduções, amarelo, verde. E aí, vamos lá. Versículo 3, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. Ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ok, nós temos aqui uma coisa interessante, é matar uns aos outros, ou seja, entre iguais, se você pegar. E a gente vê isso acontecendo muito, né? A gente vê em Mateus 24, de guerras e rumores de guerras, a gente está vendo isso, Ucrânia em guerra, conflito lá, China-Taiwan, né? Irã-Israel, né? Então tem muita coisa. Mas aqui eu gostaria de apontar as 2 famílias de Abraão. A gente tem ali, Abraão teve 2 filhos, Ismael, o primeiro que saiu, né? Deus pediu para ir para o deserto e ali eles seguiram a sua vida com sua mãe, e teve Isaac. E de Isaac a gente tem o fruto, que é Israel de hoje, e também a gente teve ali Jesus, que veio para salvar o mundo. Essas 2 famílias de Abraão, uns aos outros vêm se matando há muito tempo, e um ódio foi gerado, principalmente depois que Israel teve retorno a Jerusalém e aquela terra prometida. E o que acontece é o seguinte, a gente vê na França, logo após o fim da pandemia,
Nahel Nurhak, se eu não me engano, um islâmico, tá? E ele estava na França e morreu pela polícia. Lembrei tudo agora. E o que acontece é o seguinte: esse evento, em junho de 2023, ele desencadeou tanto caos na França, né? Muito muçulmano saindo para tudo quanto é lado ali. E isso começou a ter grande impacto, né, em manifestações ali na França. Depois saiu e a gente começa a ter uma escalada, né, uma intensificação de coisas similares sobre os islâmicos e sobre os muçulmanos invadindo o Ocidente. Tanto que hoje, nos Estados Unidos, a gente tem ali o ICE, né, que está prendendo um monte de estrangeiro, refugiado, não quer nem saber, prende primeiro, depois pergunta se eles têm Green Pass ou não, para poder estar no país. Então a primeira coisa é prende, depois a gente conversa, né? Então eles estão começando a incrementar políticas, né, de deportação mais forte e também de controle de quem entra. E isso está gerando um caos e muita manifestação no mundo inteiro, principalmente Europa, Estados Unidos, e isso vem se intensificando. Mas, bem, eu acredito que essa manifestação, a morte do Nahel, pode ter sido um dos primeiros galopes aí do cavalo vermelho. E depois a gente tem o 7 de outubro de 2023, né, os palestinos entram em Israel, faz aquele desastre lá, mata muito judeu, pega e sequestra, né, e ficou marcado na história como um conflito bem sangrento, complicado. E depois a gente tem a escalada também dos conflitos Irã-Israel, que provavelmente agora que fica legal para a gente estudar, isso vai escalar para 2026, esse fim de 2026. Então a gente vê, né, os muçulmanos com a geração semítica, né, tendo um confronto muito forte no mundo, né? Cada vez mais os judeus vão voltando para Israel, né, para fugir, né, dessas perseguições que vem acontecendo no mundo ocidental, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, né? Eles estão ali, a gente vê muito muçulmano indo atrás de pessoas judias, né? Fala assim, não tenha perdão de judeu, massacre judeu, mate um judeu a menos, né? E isso é horrível, mas é o que está acontecendo na atualidade, infelizmente. E o pessoal tem essa opção, né, de voltar para Israel. E chegando em Israel, eles correm o risco ainda de sofrer ataques de mísseis ali do Irã, e que vem escalando, e vem então agora uma figura importante que eu vou falar aqui, Donald Trump. Donald Trump aí que vai falando paz, né, queremos paz, e na verdade não haverá paz. Inclusive tem algumas passagens como essa em Jeremias. Interessante também notar essas coisas. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte agora. A gente viu que a pandemia durou 3 anos e meio e geralmente, profeticamente, as coisas são poéticas e vêm em cronologia. Se a pandemia durou 3 anos e meio, então o primeiro selo, em teoria, durou 3 anos e meio, é provável que o segundo selo também dure 3 anos e meio, até que o terceiro selo seja aberto. E se você fizer as contas, junho de 2023, ou final ali da pandemia mesmo, você vai ter ali o fim do segundo selo, né, pelo menos mais intensificado, no final de 2026, início de 2027. Então é agora que entra o pulo do gato desse vídeo, o que esperar de 2026. Claro, uma escalada de conflitos em todos os lugares da Terra, então a gente vai ter guerras e rumores de guerra, e a gente vai ter também essa escalada de tensão Israel-Irã. A gente pode provavelmente ver em algum lugar sendo estourada uma bomba nuclear, o Irã está querendo, né, desenvolver seu programa nuclear e tudo. Tem umas profecias, muitos teólogos falando que pode explodir uma parte de Elam, que hoje é o Irã, ali nas usinas nucleares deles. Então a gente tem que ficar de olho quanto a isso. E nós que somos brasileiros,
até estamos meio que longe desses conflitos, graças a Deus. Isso é uma das vantagens de morar nesse lugar maravilhoso, né, que estamos geopoliticamente neutros em várias questões, e isso nos dá uma certa segurança, pelo menos aqui. Mas o que mais me preocupa hoje é o próximo selo. Se você fizer as contas, você vai sair de 2026, o fim do segundo selo, e vai começar a entrar no terceiro selo. E aí que você começa a ver as notícias de hoje. Você deve estar ouvindo falar, né, de bolha vai estourar, a bolha da IA vai estourar. E olha só o que está falando aqui no versículo seguinte. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê, e olheis, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Resumindo a história, eu perdi aqui. Resumindo a história é o seguinte, as pessoas vão ter que trabalhar um dia inteiro, que é 1 denário, que 1 denário se representava 1 dia de trabalho, para comer um pouco de trigo, ou seja, um pedaço de pão. Então, imagina você hoje tendo que trabalhar o dia inteiro para receber ali, vamos colocar no tempo de hoje, R$2 para comprar um pão. Esse vai ser o seu salário, R$2 por dia. E é claro que vai escalar, né? Vamos supor que você ganha R$1.000, mas o pão custa R$1.000. E por como que isso aconteceria? É possível acontecer? Bem, já vivemos algo similar aí, tempos passados, né? Quando, no tempo do Collor, não vou entrar em detalhes, mas meus pais viveram isso quando eu era criança. E eles têm trauma disso até hoje. E isso pode se repetir. E lembra que no versículo anterior, a gente falou, não mexam com óleo? Isso me faz pensar. A gente tem, representando o óleo, que pode ser o petróleo, né? E quem que controla grande parte do petróleo hoje está na mão dos iranianos. Eles têm ali controle do canal de Suez, ali, e se esse canal for fechado, coisa que eles já falaram que vai fechar se tiver retaliação estrangeira, ou seja, né, do grande Satã, os Estados Unidos, eles vão fechar o canal de Suez e a gente vai ter um colapso logístico no mundo, com a elevação do preço do petróleo lá em cima e escassez até de petróleo para o mundo. Então, nós que estamos no Brasil, que dependemos de todo o transporte de petróleo, apesar de termos a Petrobras aqui, podemos sofrer bastante com isso e termos aí uma escassez muito forte. Fora, claro, as outras coisas. Então, a gente vai ter escaladas de conflito, bem provável, em várias regiões do mundo. Isso vai gerar colapso nos mercados. A gente pode ter fechamento do canal de Suez, isso vai gerar colapso logístico. A gente pode ter várias coisas acontecendo, como sanções do Trump, como tivemos agora, sanções de um país para outro. Isso a gente vai ter, então, uma logística e um mercado muito afetado, que pode trazer fomes, assim como está escrito em Mateus 24. Compreende? Bem, eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar super gigante. Temos aí explicação até o cavalo vermelho e preto. E logo após teríamos ali o cavalo pálido e depois o versículo 5, que a gente podia entrar, falar um pouquinho, né, das almas que estão no céu. E aí a gente vai falar um pouquinho também de arrebatamento, né, quando que o arrebatamento vai acontecer ou não. Mas esse vídeo é só para dar um apetite do que está para vir aqui com o professor Max Pitt em 2026. Espero que tenham gostado. Já está começando a escurecer aqui e eu estou em lugar público, já fico até com um pouco de medo de dizer dessa forma assim, né, com meus equipamentos aqui montados. E então é hora de a gente se recolher. Um feliz ano novo, não esquece de seguir, deixar aquele comentário, né? Expõe o que você acha das profecias que eu falei e também da sua visão, né? O que a gente pode vir a conversar bastante. Eu vou estar respondendo todos, principalmente nesse início de canal, já que as perguntas não vão ser muitas, fica fácil de respondê-los. E já vai também se preparando para os próximos vídeos. Até a próxima, tchau!